Mas eu vim aqui de novo para falar, como ontem o pastor, que o nosso ministro aqui não é nada novo, mas a gente precisa estar relembrando. Não fuja do teu chamado por Deus. Não fuja daquilo para que Deus te escolheu, para aquilo que Deus te chamou. E quando eu li essa passagem de Jonas, eu me deparei rapidamente. A Bíblia vai ter vários tipos de pessoas, mas eu me deparei com 3 tipos rapidamente. Eu me deparei com um tipo de pessoa que cuida da presença de Deus. Eu estou falando para você de Obededon, que zela pela presença de Deus, que ama a presença de Deus. Esse é um tipo de pessoa. Mas também eu vi outro tipo de pessoa que é Aminadab, que não está nem aí com a presença de Deus, que não cuida da presença de Deus, que não zela, que deixa o Pedro deixou a arca do Senhor lá de canto. Mas nessa noite eu quero falar para vocês de um terceiro. Aleluia! Não é aquele que cuida, não é aquele que despreza, é aquele que foge da presença de Deus. Porque existe muitos desses que ainda estão fugindo da presença de Deus. Mesmo nos dias de hoje, você vê que tudo está indo de mal a pior. Continuamos fugindo da presença de Deus. Porém, a palavra do Senhor veio a Jonas para que ele se levantasse e fosse a cidade de Nínive, para pregar contra aquela cidade, para que houvesse arrependimento. E essa é a palavra do Senhor desde o princípio, quando João Batista é morto, que nosso Jesus vem pregando arrependimento. Ele vem dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia! Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porém, glória a Deus. nesse momento Jonas se levanta, mas ele se levanta para fugir da presença de Deus. E o interessante é que o versículo 3 que eu acabei de ler vai dizer o seguinte: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope. Olha essa palavra, e descendo, porque quando a gente foge da presença do Senhor, a gente começa a descer. Quando a gente foge da presença do Senhor, os próximos passos é de descida. Não tem como você subir na vida sem a presença do Eterno. Você pode até tentar, você pode até candear. Lembra lá de Satanás quando levou Jesus ao alto do monte? Para dizer: tudo isso eu te darei, porque a mim foi entregue. Porque longe de Jesus, muitas vezes a gente até pensa que subiu, mas quando a gente vai ver, é cilada de Satanás. Então agora Jonas, ele começa a descer, porque longe da presença de Jesus, eu e você só conseguimos descer. Não tem lugar para eu e você andar na presença longe. Não tem como andar longe daqueles que já conhecem o Santo dos Santos, que já pisaram no Santo dos Santos. Aquele louco vai dizer que em outro lugar não sabe viver. Pode até tentar, mas não vai dar certo. Eu preciso te alertar. Glória a Deus, aleluia. Então ele se levanta para fugir da presença do Senhor, e ele desce para Jope e achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem. Aqui é interessante. Ele foge e começa a descer, e agora ele pega um navio e ele tem que pagar, porque longe da presença do Senhor. Agora é por favor. Aleluia! Longe da presença do Senhor, não adianta reclamar, não. Papai, ajuda, não. Se tu está longe da presença do Senhor, tu tem que aguentar o grana. É aquele negócio, aquele que fez só nome que compra. Porque longe da presença do Senhor é por tua conta, e agora é por conta dele, ele tem que pagar a passagem dele. Mas ele está naquele navio. Então ele continua ali achando ele que está fugindo da presença do Senhor. E o interessante, quando eu vou falando do livro de Jonas, me vem aqui a memória, que isso não é novo, começou lá em Gênesis. Fugir começou lá em Gênesis. De repente o Senhor veio pela direção do dia e a palavra do Senhor vai dizer que Adão se escondeu da presença do Senhor. Ele fugiu da presença do Senhor. E o interessante é que qualquer um de nós podemos também querer fugir da presença, mas não fugimos da vista do Senhor. Porque onde é que você estiver, Ele está nos vendo. Porém, aquilo que a gente fizer, aquilo que a gente plantar, isso também a gente vai colher. Então lá no jardim, lá atrás, o Senhor chega: Adão, onde estás? E ele diz: eu fugi, eu me escondi da tua presença. E isso agora a gente vê Jonas aqui também entrando no barco para fugir da presença do Senhor. Porém, ele paga as passagens, ele desce para dentro do barco, e ali ele acha que está tudo bem.
nós que às vezes tentamos fugir da presença do Senhor e vamos apontar em lugares distantes, achando que o Senhor não está vendo, ligando nós, achando que os olhos do Senhor não estavam vendo, mas Ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Já contei por diversas vezes esse testemunho aqui em outros lugares, aquele médico que ele viajou, e ele vai muito distante, ele disse: não tem como Deus saber onde eu estou. Não tem como Deus saber onde eu estou. Viajei mais de 1000 quilômetros. E ele vai em determinado momento, a sua filha entra ali para aquele restaurante, para aquela lanchonete, ele fica ali, aquele telefone toca, acho que todos conhecem esse testemunho. E de repente aquele telefone toca e ele diz: é o Dr. Galvez? Ele diz, assustado, ele diz: é o Dr. Galvez. O telefone da lanchonete está tocando, ele atendeu para levar o recado. E do outro lado, aquela moça dizer: graças a Deus eu consegui falar com o Senhor. A minha irmã, que o Senhor está cuidando, saiu de diagnóstico, precisa urgentemente que o Senhor dê o tipo de remédio que ela precisa tomar. E ele disse a ele dá a medicação, ele diz a medicação que ela tem que tomar. Ele disse: mas como você me encontrou? Eu estou a mais de 1000 quilômetros da minha cidade, como que você me encontrou? Ela disse: olha, eu entrei no quarto da minha irmã e saí desesperada. E comecei entrei numa sala, comecei a orar. E na minha mente começou a vir os números e disse: diz esses números. E eu disse: estou falando com o Senhor. Aleluia! Sabe o que eu aprendo com isso? Não tem como fugir do Senhor. Não tem como fugir da vista do Senhor. Podemos até tentar se esconder, porque o pecado ele faz isso. Adão pegou, por isso ele queria se esconder. E toda vez que a gente pega, a gente quer se esconder da presença do Senhor. Agora Jonas está pegando, porque o Senhor, a palavra do Senhor veio a ele, o chamado do Senhor veio a ele, mas ele se levanta para fugir. Ele quer se esconder da presença do Senhor. Aleluia! Então Jonas agora pega aquele navio e aparentemente ele está tudo bem. Porém, daqui a pouco, a palavra do Senhor vai dizer que sopra um vento forte, uma tempestade forte sobre aquele mar, e eles começam a entrar em perigo. E aqui está algo muito interessante para mim e para a sua vida. Toda vez que nós fugimos da presença do Senhor, nós começamos a colocar aqueles que estão ao nosso redor também em perigo. Toda vez que eu e você saímos da presença de Deus, nós começamos daquele chamado de Deus. Ah, mas eu já estou na igreja, mas Deus tem um chamado diferente. Tu não está entendendo, tu está fugindo. Glória a Deus. E toda vez que tu foge, tu começa a colocar a tua casa em risco, a tua família em risco, o teu ministério em risco. Então ali agora, eles estão fugindo da presença do Senhor, mas uma grande tempestade, e todos que estavam naquele barco começam a entrar em perigo de perder suas vidas. De repente eu estou falando com pessoas nessa noite que até estão aqui dentro da casa do Senhor, mas que estão quase desistindo da causa. De repente, no meio dessa multidão que está aqui à minha frente, tem pessoas que estão pensando em fugir também já do seu chamado, daquilo que Deus tem colocado na sua vida, nas suas mãos. Tem pessoas que nesse momento podem estar pensando em desistir até dentro da sua casa, da sua família, daquilo que Deus te deu. Não sabemos o coração do outro, porque somente Deus nos conhece. Mas se a palavra de Deus veio ao teu coração essa noite, está grega a palavra do Senhor. Porque a partir do momento que tu tenta fugir da presença de Deus, a partir do momento que tu tenta fugir do teu casamento, da tua responsabilidade como pai, como tio, como avô, a partir do momento que tu começa a fugir, tu começa a colocar a tua família em risco. Jonas entra naquele barco e ele está fugindo, e agora é isso que ele vai fazer. Ele começa a colocar a vida daqueles pescadores em risco também. E o interessante é que muitas vezes, quando a gente está apontando assim como Jonas apontou, a gente sabe a solução do problema. A gente sabe que é falta do posicionamento nosso. A gente sabe que é falta da gente cumprir o chamado de Deus nas nossas vidas. Então a palavra do Senhor vai dizer que agora aquela forte tempestade está batendo no barco e eles começam a olhar um para o outro, e a palavra do Senhor diz que eles começam a orar aos seus deuses, e de repente o capitão desce lá embaixo e Jonas está lá querendo imitar Jesus. Está lá embaixo dormindo também. Porém, nosso Jesus dormia descansando, Jonas dormia porque estava fugindo. E agora o capitão do barco diz: ei, Jonas, não vê nunca dessa tempestade tremenda, ei, muitas vezes a gente está na tempestade e foge para deixar os outros em perigo. Então agora ali,
Você sabe o porquê que ela se levantou. O porquê que ela está querendo se levantar na tua casa, na tua família, no teu ministério. O porquê que tu está querendo desistir do teu chamado. Então Jonas vai dizer para eles: olha, eu vou levar meu filho para eles. Eu sou a causa dessa coisa. Glória a Deus. Porque eu estou fugindo do chamado de Deus, aquele que fez os céus e a terra e o mar. Então agora ele declara aqueles homens e ele diz o seguinte: ele diz, mas eu tenho a solução para acabar essa tempestade. Lança-me no mar. E a palavra do Senhor vai dizer que quando eles lançaram Jonas no mar, a tempestade se acalmou. Aleluia. Muitas vezes nós temos que ser homens suficientes para assumir os nossos erros, para que a tempestade comece a acalmar naqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós temos que ser crente fiel para que a tempestade possa se acalmar lá fora no nosso trabalho, aqui dentro, no círculo de oração, no grupo de jovens, na equipe de louvor, nos membros da casa, tempestade que muitas vezes começam a se levantar. Vamos falar mesmo nas áreas de fofoquinhas, de brigas, de risco, de conversas, do disse, daquilo, daquele outro. Eu não vou com a cara desse, não vou com a cara daquela. Ah não? E o céu que você vai é diferente do que nós vamos? Aleluia. Porventura iremos para céu diferente? Porventura estamos servindo a Deus diferente? Só que precisamos ter humildade. Precisamos ter humildade para saber ouvir a palavra do Senhor. Precisamos ter humildade para saber tratar o irmão com zelo, com respeito, com carinho. Precisamos ter humildade para voltar. Porque quando a gente perde a nossa herança, como o filho pródigo fez, e vai é fácil. Agora, quando tudo está difícil, Glória a Deus. eu já sou evangelista na casa de Deus, é feito, eu estou me libertando. Aleluia a Deus. Ah, eu já sou pastor, eu já sou diácono. Vixe, eu estou indo lá na frente me ajoelhar para pedir perdão. É porque o caminho da volta não é para os carros. O caminho da volta é para os arrependidos que vão morar no céu. Glória a Deus. Choro ao riso não rápido, porque estão na casa, mas ainda não entenderam a causa. Estão na casa, mas ainda não jogam a palavra do Senhor nos diz: se alegrem os que se alegram, mas choram os que choram. Glória a Deus. Até estamos na casa, mas por não entender o nosso propósito, ainda estamos fugindo do nosso chamado. Glória a Deus. Então Jonas foge do seu chamado e agora é tragado pelo grande peixe. E aquilo que ia ser tão fácil fazer, obedecer. Porque esse é o propósito de nós aqui na terra. Obedecer ao papai, só que obedecer engloba tudo. Quando eu aceitei Jesus, eu estava na mente de 3 meses que tinha voltado para a presença do Senhor. E começou a subir isso no meu coração. Eu dizia muito para Deus, eu dizia assim, mas qual é o propósito do homem aqui na terra? Qual é o nosso propósito aqui na terra? Para que mesmo que nós estamos aqui? E eu fiquei indagando isso alguns dias, até que um certo dia o amigo Espírito Santo disse: o propósito do homem aqui na terra é aprender a obedecer para voltar para casa. Glória a Deus. Aprender a obedecer, porque isso foi lá